Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: Até quando nos deixará em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: Já vô-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai me deu estas ovelhas. Meu Pai que me deu estas ovelhas é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, no Evangelho de hoje, Jesus não apenas deixa claro ser o Messias Salvador, como também ele deixa claro ser Deus com o Pai. Eu e o Pai somos um. A fé cristã, a fé em Jesus como Senhor, como Salvador, é também fé na divindade de Jesus. É fé em Jesus como Filho único do Pai, Filho de Deus, aquele que, como bom pastor, dá a vida eterna às suas ovelhas. Não apenas porque Ele dá a salvação eterna, mas porque comunica às suas ovelhas a vida de Deus. Quem crê, experimenta em sua própria vida esta graça que Jesus, o Filho eterno de Deus, nos oferece. Vida plena, vida abundante, vida eterna. A comunhão eterna com Deus. É por isso que Santo Atanásio, bispo e doutor da Igreja, cuja memória nós celebramos hoje, ele defendeu a fé da Igreja, que é a fé na divindade de Cristo. Justamente porque naquele período, estamos ali no final do século terceiro, começo do século IV, naquele período se espalhava pela Igreja uma heresia conhecida como arianismo. E o arianismo, basicamente, negava a divindade de Jesus. Jesus era um homem muito perfeito, muito bom, mas não era Deus com o Pai. E, portanto, a Igreja, de um modo particular, através do Concílio de Nicéia, que foi celebrado no ano de 325, a Igreja se posicionou claramente defendendo a verdade da nossa salvação, a verdade da nossa fé em Jesus, Filho de Deus. Ele é Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Irmãos e irmãs,
Nós ouvimos na primeira leitura, nesse trecho do livro dos Atos dos Apóstolos, que a igreja, ela, desde as suas origens, ela se manifesta como uma igreja missionária. Uma vez que a igreja recebeu o Espírito Santo, movida pelo Espírito Santo, pelo Espírito do Senhor ressuscitado, a igreja, os filhos e filhas da igreja, os missionários da igreja vão pelo mundo afora, espalhando a boa nova, a boa semente da salvação de Cristo Jesus. E é interessante que na cidade de Antioquia, a fé alcança também muitos gregos e, portanto, pagãos, não apenas os judeus, mas também os pagãos acolhiam a fé de tal forma que ali, em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos e discípulas de Jesus foram chamados de cristãos. Isso significa que eles viviam de tal forma o testemunho da fé, eles viviam de tal forma a adesão de fé a Cristo Jesus, que eles eram reconhecidos como outros Cristos e, portanto, cristãos. Peço a Deus que assim seja na vida de todos nós, que possamos viver com tal entusiasmo a fé, que as pessoas possam de fato reconhecer Cristo em nós, apesar das nossas fraquezas, apesar dos nossos pecados, mas que possamos irradiar essa luz da salvação que é Cristo Jesus. E para isso, como é importante nós professarmos a fé em Jesus como único Senhor, como único Salvador. Como é importante professarmos esta fé em Jesus, Filho eterno de Deus, porque por meio deste dom, pela fé, nós experimentamos a vida nova, nós temos acesso à vida eterna, à vida de Deus, e, portanto, também somos capacitados pela graça de Deus a espalhar pelo mundo afora a boa semente, a semente da salvação. Santo Atanásio, ele, na difusão da fé em Cristo como Filho de Deus, como verdadeiro Deus, nos ensina também que a fé precisa ser difundida no mundo em que vivemos. Não precisamos brigar com ninguém. A melhor forma de nós defendermos a fé é espalharmos a fé, é semearmos a fé, é testemunharmos a fé com a nossa vida, com a nossa adesão a Cristo Jesus, procurando colocar em prática no nosso dia a dia a verdade da salvação que Ele nos ensinou, que o próprio Cristo testemunhou com a sua vida. Peçamos a Deus, nesta Eucaristia, pela intercessão do Bispo e doutor da Igreja, Santo Atanásio, que também nós sejamos missionários da fé, possamos ter essa coragem da Igreja primitiva de espalhar pelo mundo afora a boa semente da salvação, a verdade da salvação de Cristo Jesus, nosso Deus, nosso Salvador, de modo que tantas e tantas outras pessoas alcançadas por esta verdade da salvação possam também aderir a Cristo e possam também ter alegria de ser chamadas de cristãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.